Boa noite. Meu nome é Marques Diniz Cruzeiro e hoje eu vou apresentar a vocês duas concepções de tecnologia. Uma é que todo mundo está tentando desenvolver, que é a televisão 4D, e a outra é a rede bit-bit, que eu vou explicar como ela deve ser desenvolvida aqui no planeta. Essas invenções fazem parte do que eu colhi dos meus estudos científicos aqui em Brasília e eu estou disponibilizando para vocês para geração de ocupação e emprego. Eu espero que vocês compreendam que o meu desejo pessoal é que a exclusividade para a fabricação e divulgação dos dispositivos conforme as características que eu apresentar aqui sejam apenas das emissoras de TV e que as patentes devem ser segmentadas por cada país que desenvolveu o equipamento. Ou seja, se um cientista desenvolveu o equipamento no Brasil, ele terá validade em termos de patente apenas para explorar economicamente no Brasil. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, e em outros países também segue a mesma lógica de raciocínio. Então vamos ver como seria essa televisão 4D. Eu imaginei, baseado em minhas projeções mentais, um sistema no qual ele é um conjunto de cubos que na parte central existe uma peça de encaixe, né, no qual ele vai encaixar com os cubos que estão em sua lateral e os cubos que estão na parte superior e na parte inferior. Cada cubo desse, ele possui um chip, e esse chip, ele traz um conjunto de 256 cores, na forma de diodos de LED. Mas aí a questão é saber como encaixar, como fabricar esses diodos em LED. Para fabricar cada cubinho desse aqui, seria necessário a utilização de uma impressora 3D, no qual ela iria conectar o chip em cada uma das arestas do cubo, que era a unidade de processamento visual. Então vocês imaginam um material, por exemplo, como ouro branco bem fino, seguindo a linha do material. Aí, na parte interna desse metal, tem um diodo de LED orientado para o centro do cubo. Cada diodo desses 256, ele possui uma cor diferente. Então, o chip, ele vai ser ativado de acordo com uma frequência. Cada cubinho desse, ele vai ter uma frequência de ativação. Um conjunto, por exemplo, de 12 zeros e uns. Vai ser o código para poder acessar aquele cubo especificamente. E atrelado a isso, esse código ele vai dar o acesso à cor dependendo da necessidade do órgão de controle, né? Então, como seria? Todos os cubos seriam encaixados uns aos outros, né? E nas arestas seria um chip de 3 dimensões ao torno das arestas, e um cubo do canto seria selecionado para ser o cubo que iria jogar uma frequência de energia sobre todos os cubos. Como as partes das arestas vão estar energizadas, a energia vai chegar em todos os cubos. Essa frequência que eu jogar, dependendo da variação dela, ela vai ativar um cubo mais interno ou um cubo mais externo. E além disso, ela vai levar a informação acessória de qual cor que deve ser iniciada dentro do cubo. Então essa cor vai ativar dentro daquela localidade exatamente qual é o princípio que deve ativar o cubo em determinado momento.
Então a gente tem que pensar numa espécie de um canhão que quando a gente monta todos os cubinhos desse televisor, ele jogue uma frequência para reconhecer qual é a porta de entrada de cada um dos cubos que fazem parte do agrupamento. De forma que esse canhão ele vai ter a exata noção de qual a posição que está o cubo que eu quero iniciar com a cor amarela, por exemplo. Então, como seria isso? Eu jogaria uma frequência e aquela frequência seria um impulso de zeros e uns que ativaria o cubo na posição 3 e do eixo 4 com a cor 50. Aí ele automaticamente iria posicionar aquele objeto instanciado dentro daquele parâmetro. Aí vocês me perguntam, bom, mas aí aconteceria um problema. Quando uma criança chegasse próximo do televisor, ela poderia ser eletrocutada, porque em todas as arestas vão estar energizadas. Então, para isso, vocês têm que desenvolver um spray. E esse spray, ele é um isolante externo e, ao mesmo tempo, ele é transparente. De forma que qualquer pessoa vai poder tocar nesse televisor e uma vez que ela está tocando, ela vai estar protegida em relação ao conteúdo energético que está dentro dele. Agora, se vocês tiverem reparado aquela minha tecnologia, a tecnologia que eu migrei sobre o Zonar, no qual ele é possível captar elementos em 4 dimensões, vocês vão chegar à conclusão de que o Zonar pode entrar em um processo de acoplagem com esse dispositivo, de forma que uma mãe que estiver gestante, ela pode ver o seu filho sendo desenvolvido dentro do útero dela. Ou uma pessoa que se posicionar diante desse televisor, conseguir, na maior facilidade, observar elementos dentro do seu corpo humano, de forma que ele possa saber se existe algum nódulo, algum câncer em desenvolvimento e procurar o mais rápido possível uma forma de tratamento. Então eu acredito que se vocês forem por esse princípio, utilizando a impressora 3D que eu mencionei, vocês vão conseguir facilmente produzir esse chip nessas arestas com essas 256 codificações de cores, né? E vão conseguir produzir gráficos maravilhosos, imagens em 4 dimensões bastante perfeitas e só adicionar as outras tecnologias existentes que vocês vão conseguir efeitos cada vez melhores. Agora, vamos passar por uma coisa mais tangível que é a rede Bit. Eu estava pesquisando hoje na internet um custo aqui no Brasil, hoje que eu falo é dia 28 de março de 2016. Um chip não, um LED. Um LED aqui no Brasil, ele custa R$10 cada 100 unidades. Então, eu estava imaginando, se nós produzíssemos um painel com 1000 LEDs e esse painel servisse como uma espécie de um televisor, então nós teríamos a possibilidade de construir um televisor de baixo custo a uma quantia mais ou menos de $50. Né? Vocês podem fazer esse cálculo utilizando outras métricas também. E é claro que pessoas que comprem maior volume vão conseguir produzir isso em menor valor. A minha ideia é transformar esse painel que eu gostaria que ele fosse desenvolvido através de feiras de ciências em ambiente escolar, no qual incentivasse cada aluno a produzir o seu painel. Ele seria fixado no quarto de cada cientista mirim desenvolvedor. Ele funcionaria da seguinte forma: um profissional ou vários profissionais desenvolveriam aplicativos para celular que iam se incorporando. Por exemplo,
Vamos supor que uma pessoa desenvolva um aplicativo para celular para mandar mensagens. Aí, então, esse aplicativo vai se conectar ao painel que tem uma rede de Wi-Fi conectado nele. Aí a pessoa lá do trabalho vai poder mandar a mensagem para o filho dela, ela vai receber via Wi-Fi no painel. Outra forma também poderia um app no qual tivesse um equipamento de tirar fotografia, aí quando tirasse a fotografia, mandava para o Wi-Fi do painel e a imagem que a pessoa represou no seu celular apareceria também dentro desse painel. Poderia pensar também em várias coisas, como games, placares, relógio, tudo o que uma rede social poderia dispor para o indivíduo. Aí poderia também pensar em materiais acessórios, como um teclado que poderia incorporar a esse sistema e também controles remotos para simulação de jogos e esse tipo de coisa assim também. Aí vocês me falariam, bom, mas se cada aluno ou cientista mirim for desenvolver o seu painel, seria complicado depois para poder gerar uma padronização em relação a esse celular, para ele poder captar e jogar exatamente as variações de cores em cada um ponto do painel. Então, o que eu aconselharia seria, junto com essa plataforma de celular, que for desenvolvido um sistema computacional no qual a pessoa poderia armazenar as configurações do seu painel. Por exemplo, se o primeiro LED da parte superior ele é a posição de número 0, então é orientado em relação a esse LED 0 aqui, em termos de colunas e em termos também de linhas, ele iria dar a distância em que um LED se encontra em relação ao outro. Então seria uma configuração bem trabalhosa manual, que seria apenas uma única vez a ser realizada pela pessoa. Quando ela fizesse essa configuração, ela mandava essa codificação para a central, que é gerenciadora do app, e ela ia receber um código. Esse código seria o código de ativação daquele painel específico, de forma que ela estaria completamente protegida contra qualquer tipo de invasão, porque somente ela é detentora do conhecimento do código dela. Então, dessa forma, a gente poderia fazer com que toda uma rede de pessoas pudessem ter desenvolvido os seus painéis próprios em suas residências, e depois que elas teriam desenvolvido esse painel, passaria por um sistema de padronização no qual a pessoa iria se conectar à rede. Então era isso que eu teria para dizer para vocês. E em relação à TV, se for desenvolvido da forma que eu raciocinei, vocês poderão obter objetos tridimensionais desta forma aqui, ó, que estava nesse exemplo que eu peguei da internet, e vão poder gerar várias formas de informações camadas por camadas, dependendo dos controles que foram desenvolvidos para a manipulação dessa televisão. Eu espero ter contribuído. Meu interesse é o desenvolvimento científico e cultural do planeta, e sempre que vocês puderem, eu peço para poderem contribuir monetariamente para os projetos da Lenderbook. Nós temos uma demanda muito grande de textos que eu gostaria de produzir em vários idiomas e ainda não disponho de recursos. Eu conto com a colaboração dessa civilização para que eu possa obter esses recursos para a tradução desses materiais, que acredito que será um grande desenvolvimento para todos nós. Agradeço profundamente e até uma próxima oportunidade. www.lenderbook.com